Olá, você ligado na programação da TV Alba, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, você que acompanha sempre a nossa programação. E agora é hora da gente aproximar a advocacia dos telespectadores. Estamos no nosso OAB na TV, mais uma semana trazendo conteúdo e esclarecendo dúvidas. Você que está acompanhando aqui a nossa programação no canal 12.2 da TV Aberta ou no 16 da NET. Tem também a galera que está acompanhando a gente aí no oeste do estado, né? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, meu entrevistado de hoje, Dr. Rod Macedo, a gente vai falar sobre os juizados especiais. Já quero começar dando as boas-vindas, né? O senhor já chegou surpreso assim com o estúdio novo, matar a saudade e trazer novidades pra gente, Dr. Rod. Sim, Milena, é um prazer estar aqui novamente contigo, batendo esse papo sobre juizados especiais. Muito obrigado pela oportunidade e falar um pouquinho com sua audiência maravilhosa. Pois é, minha gente, Dr. Rod é presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia. A gente sempre traz, né, os presidentes, representantes das comissões para tratar de temáticas específicas. A advocacia tem temas tão amplos, né, e às vezes tão densos, né, Dr. Rod, que a maioria da população desconhece. Por exemplo, qual seria o papel do juizado especial? É muito importante essa pergunta porque é preciso realmente fazer essa aproximação. O juizado especial, ele visa democratizar o acesso à justiça. E isso impacta diretamente na vida do cidadão, Milena. O juizado trata da vida cotidiana da sociedade. Uma causa relativa a um dano moral por um desligamento no plano de saúde, por um contrato com uma instituição financeira, um contrato de empréstimo, um plano de saúde, como eu disse, questões de telefonia. Então, assim, tudo isso diz respeito à vida do cidadão no seu cotidiano. Então, trazer essa aproximação, trazer os holofotes para os problemas no juizado e a importância dele é muito importante. Se a gente pudesse aqui agora destacar, né, falar um pouquinho desses problemas, né, quais são as principais dificuldades que a população encontra na hora que precisa, né, de procurar um juizado especial. Sim, só fazendo uma breve alusão à questão. O juizado especial ele nasceu com esse intuito de desburocratizar o judiciário. Sim. Então, assim, o acesso à justiça através do juizado especial é muito grande, o volume de processos é enorme. Então, assim, o juizado ele recebe muitos processos cotidianamente. Inclusive, saiu no CNJ que em 2019 foi a última colheita de dados a respeito, eram 5 milhões de processos. E esse número, com certeza, aumentou. Né? Temos agora aqui problemas que não dizem respeito ao juizado, especialmente questões relativas a atendimento, à qualidade das decisões, ao dano moral ínfimo que hoje é atribuído nos juizados, questões relativas à própria estrutura, né? E a forma como esses processos nos juizados são executados, né? Ou seja, como o cidadão recebe, no final das contas, o dinheiro. Então, temos um contexto, infelizmente, não dos melhores, mas que estamos batalhando e tentando modificar, trazer melhoras, benfeitorias para que o cidadão consiga ter seu direito devidamente representado e não saia com aquela sensação de que seu processo não foi julgado adequadamente. Estamos combatendo esse sentimento que, às vezes, a sociedade acaba, de alguma forma, sentindo de que seu processo não foi julgado da melhor forma possível. Como é que a gente pode saber e explicar para a sociedade de forma geral quando ela deve procurar um juizado, né? Tem causas específicas, tem valor, né, da causa? Isso. Qual é a diferença? As demandas do juizado são demandas de baixa complexidade. Pronto. E o valor delas é até 40 salários mínimos. Até 20 salários, o cidadão pode ir desacompanhado de advogado. No entanto, isso não é recomendado, uma vez que o processo tem suas peculiaridades e muitas vezes numa audiência ele não vai saber como falar, né, fazer os melhores requerimentos. Então, assim, a gente sempre aconselha que o cidadão procure um advogado de sua confiança. Então, assim, até 40 salários mínimos, aí depois de 20, entre 20 e 40 salários mínimos, ele já deve obrigatoriamente ter um advogado. Né? Até 20 não precisa. De 20 em diante, ele tem que estar acompanhado de advogado e para recorrer também tem que buscar um profissional. A gente começou esse bate-papo explicando, né, a importância do juizado, o que é, e aí chegamos na questão que aflige a população, que são os problemas. Então, se a gente pudesse destacar hoje aqui, né, problemas e exemplos mesmo do que está acontecendo hoje, seja a falta de juiz, seja a burocratização onde não deveria ter, ou como você disse aí, na finalização do processo, né,
O que é que o senhor poderia citar e dar ênfase aqui? Infelizmente, a gente tem um quadro que não é dos melhores, como eu disse, né? A gente tem essa questão do atendimento, muitas vezes a parte procura um cartório e às vezes não é atendido adequadamente. O próprio profissional, advogado, também não consegue ser bem atendido. Às vezes procura um juiz e ele não está presente, ele limita o acesso, muitas vezes com poucos dias de atendimento, uma disponibilização de agenda pequena. Isso tudo atravanca o processo, prejudica o profissional advogado e também, por tabela, claro, a sociedade, já que nós estamos representando este cidadão, né? Então, assim, o que era para ser democrático e agora tem se tornado burocrático. E isso é o que está tentando combater. Dia a dia, Milena, é um trabalho assim de formiguinha, não é fácil efetivamente você ter que lidar com o Tribunal de Justiça, inclusive temos a COD, que é a Coordenadoria dos Juizados Especiais. Temos um excelente diálogo com eles, trazemos os problemas que nós monitoramos no dia a dia, mas não é fácil, entendeu? A mudança, ela é paulatina e a gente tem buscado. Aí o que acontece? Além dessa questão do atendimento, temos também as decisões, a qualidade dessas decisões, que às vezes é precária. E o que acontece? A decisão, ela é o principal fundamento de uma decisão. Objetivo, né? Isso é o principal ponto de uma decisão. Se você tem um fundamento precário, parco, o que acontece? Você não consegue, de alguma forma, atacar, entendeu? Você, muitas vezes, tem uma decisão que é assim, simples, decidido pelos próprios fundamentos. Ora, o advogado não tem como manejar um recurso de direito sem saber o que é aquilo que ele tem que atacar, né? Então, esse é um ponto. Temos também o dano moral, que o dano moral e a questão das prerrogativas através das decisões monocráticas que a gente vai tratar provavelmente, né, são os dois pontos, para mim, principais hoje em dia, de problemas no juizado. Dano moral ínfimo e as violações sistemáticas de prerrogativas das turmas recursais através das decisões monocráticas. O que significa isso? O advogado, muitas vezes, tem se visto sufocado no seu direito de exercer a sustentação oral, que é quando ele coloca as razões daquele recurso para a turma recursal, ou seja, para outros julgadores a respeito das razões do seu recurso. E isso a gente está realmente travando uma batalha incessante desde 2018, que foi a época que a doutora Vanessa Lopes presidia a comissão, da qual mando um abraço, inclusive. A doutora Daniela Borges, nossa presidente, também está atenta a isso e tem buscado, junto conosco, soluções para esse problema, e é isso. Dificuldade, né? A gente não gosta muito de trazer essas questões, né? Essa problemática para você que está em casa, mas é bom fazer o alerta, né? Do que está acontecendo ali nos juizados, porque às vezes a gente reclama, né, doutor? Não era para ser burocrático e agora está me pedindo um monte de coisa e demora, que era para ser rápido, né? E aí vem uma pergunta. A gente avaliava que as pessoas procuravam um pouco a justiça, né? Principalmente para causas mais simples, né? Não sei, vai demorar. E os juizados surgiram como uma forma de motivar isso, né? Para que o cidadão alcançasse ele de maneira mais rápida, mais prática, chegassem a um consenso. O senhor apresentando essa realidade, parece que volta, então, essa desmotivação. Como é que está a questão hoje? As pessoas estão procurando, a demanda, o senhor disse que é grande, é uma demanda crescente. Como justificar? Eu sinto uma pena, assim, porque o intento do juizado, ele é maravilhoso. Ou seja, Milena, não há pagamento de custas. Pois é. O cidadão, ele pode, indignado, ele pode buscar a retratação daquele direito, ou buscar uma indenização por ter se sentido ofendido por alguma coisa. Só que ele não paga custas. Então, isso aí é maravilhoso. Ou seja, até 40 salários mínimos ele pode litigar da forma que for. No entanto, esse tipo de problema, ele impacta de forma social. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, decisões, danos morais baixos e decisões mal fundamentadas, as empresas, Milena, se sentem confortáveis no sentido de descumprir o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Aqui eu estou falando apenas do Código de Defesa do Consumidor, mas o juizado tem a justiça comum, que são os juizados de causas comuns, etc. Mas, assim, tratando do Código de Defesa do Consumidor, das varas de consumo, que são 20 varas de consumo. Ou seja, são 10 de causas comuns e 20 de consumo, para você ver o tamanho do volume. Então, o que acontece?
Quando ele sente que o seu processo não foi julgado da melhor forma possível, a sensação de desconforto por causa disso é muito grande, de desestímulo, na verdade. Ele se sente desestimulado. O juizado tem que ser isso? Não. Existem juízes bons? Existem, Milena. Existem juízes que efetivamente buscam dar seu melhor. Mas, enfim, infelizmente, num todo, tem se combatido a judicialização como um todo. Ou seja, tem se procurado diminuir a quantidade de processos, tem se procurado diminuir a quantidade de recursos para que exista menos trabalho. Talvez seja essa... Caminho inverso. É um caminho inverso, quando na verdade você deveria investir em estrutura, investir em contratação. Por exemplo, o último concurso, Milena, foi em 2006. Agora que esse ano que vai ter um concurso. E nós fizemos esse pedido expresso para a COG, para a Coordenadoria de Juizados Especiais. Ou seja, temos que buscar efetivamente melhorar a estrutura, não só na capital, principalmente no interior. No interior, Milena, por exemplo, existem juízes que são responsáveis por 3, 4 comarcas. Entende? Então, assim, temos um problema grande. Eu digo ao cidadão que continue buscando seus direitos, sim, porque existem varas e existem juízes que são diligentes e que podem, sim, resolver esse problema, mas que a realidade tem sido difícil, sim. E o juizado, ele, na sua natureza, é um instituto, é um órgão do judiciário poderoso no sentido de desafogar a justiça comum. Porque a justiça comum está muito pior. Piorou ainda. Está muito pior. Vamos pegar um ponto apenas, né, do que o senhor falou aqui nesse bate-papo, falando a respeito das decisões sem fundamento ou mal fundamentadas, que foi um problema específico, né, dentre tantos que a gente tem no juizado hoje, mas que o senhor frisou. E aí eu queria saber qual o impacto disso. A gente já conversou um pouquinho sobre a falta de motivação, né, dos advogados, a gente já falou um pouco sobre como as empresas se sentem confortáveis com essa questão, mas e o cidadão, né, que cria aquela expectativa de buscar no juizado mais praticidade, maior agilidade na solução do seu problema. Como é que fica? Às vezes, assim, o juizado ele tem uma série de princípios que o compõem, né, que eu chamo de CESOI, que é celeridade, economia processual, simplicidade, oralidade e informalidade. Ou seja, tudo confortável para que o cidadão buscasse uma resposta rápida para a sua questão. E aí o que acontece? Temos o quê? Temos um processo que às vezes demora um pouco, entre 1 ano e 6 meses, mais ou menos, com decisões que não são das melhores, como você falou aí na pergunta. E essas decisões atrapalham sobremaneira o trabalho do advogado, que não consegue saber como, muitas vezes, às vezes, menino, o que acontece? Temos decisões que nem são correlatas ao próprio processo, dado a quantidade e o volume. Ou seja, temos aqui... Copiou e colou. Copiou e colou. Temos não só isso, como também uma... sabe aquele modo de produção em série, aquele filme de Chaplin? Sim. Tempos Modernos? Sim. A impressão é exatamente essa. Poucos juízes diligentes no sentido de efetivamente olhar o processo, decisão por decisão, entendeu? Não temos. Complicado, viu? Fiquei chocada agora com esse copiou-colou também na justiça, com casos tão estamos atentos cobrando. Né? Exatamente. Isso. Ainda bem que tem a comissão, né? Para a gente estar aqui dando visibilidade a essa questão. Você que está em casa acompanhando aí o nosso OAB na TV, desta quinta-feira, que tem o programa de estreia, sim, sempre na quinta, 14h30. E durante a semana tem as reprises, né? Você que perdeu alguma coisa pode voltar na programação e acompanhar tudo. Hoje, meu convidado é o Dr. Rod Macedo. A gente está falando um pouquinho sobre os juizados especiais, essa problemática, né, em torno de tantas questões que a gente está aqui abordando. E a gente vai para o intervalo, rapidinho. Vamos continuar tratando um pouco mais sobre esse assunto e, claro, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Oi, minha gente, de volta com o nosso OAB na TV dessa semana. Aqui ao meu lado o Dr. Rod Macedo, ele é presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia. Você que chegou agora na programação, fique tranquilo, o tema ainda vai render muito. A gente está falando um pouquinho sobre os juizados especiais,
os problemas, as demandas, o que precisa mudar, a quantidade de juízes que precisa aumentar, Verdade. número de concurso público que precisa aumentar. Verdade. Já fiquei chocada, né? 2006, minha gente, foi o último concurso, então tem que ter oportunidade aí. Estou sabendo que vai ter, né? Sim. Que bom que vai melhorar o atendimento. Agora, doutor Rod, fazendo um pouquinho do resumo, né, do que a gente já falou aqui, eu abri o programa já atualizando o pessoal que está em casa, mas eu queria saber o seguinte, onde é que fica, né, o juizado especial? Antigamente a gente podia procurar o saque da entrada, tinha em vários pontos da cidade, a gente conversava aqui nos bastidores. Quem precisa procurar o juizado tem que ir aonde? Bom, o Fórum Regional do Imbuí, onde está localizado todos os cartórios, né? 20 varas de consumo, 10 de causas comuns, 2 de trânsito, 2 da Fazenda Pública. O cidadão ele pode procurar os núcleos de prática jurídica de faculdades, entre outros lugares, mas as audiências ocorrem e o seu processo tramitará, o cidadão que tiver uma ação judicial no juizado especial, ele buscará o Fórum Regional do Imbuí para poder resolver seu problema. Joia. Uma das questões que chamou a atenção da nossa audiência e minha quando eu estava lendo a pauta, né, daqui do programa, a gente já conversava também, e o senhor já falou um pouquinho, né, dos danos morais ínfimos, né? Sim. O que é exatamente, por que esses valores, né, que são considerados dessa forma, qual é a problemática, né, dessa questão? Assim como nas questões relativas ao dano moral, às decisões fundamentadas, nós criamos o slogan Decisões Fundamentadas, Sinônimo de Justiça. Para a questão do dano moral, nós criamos o slogan do dano moral não é mero aborrecimento. Fizemos um ato na frente do Fórum Regional do Imbuí, a comissão, diversos advogados engajados nisso, na capital e no interior, no qual esse ato repudiávamos os valores que eram atribuídos às sentenças. Em primeiro grau, principalmente. O primeiro grau do juizado especial estadual da Bahia, a média de condenação, Milena, é num patamar de R$ 1.500 a R$ 2.000. Isso quando não são R$ 500 e, na grande maioria das vezes, hoje temos a indústria do mero aborrecimento. Ou seja, o cidadão busca, muitas vezes, ele tem um dano moral em primeira instância, esse dano moral, às vezes, num recurso é retirado, né? Às vezes, então, o que acontece? Você tem ali uma expectativa frustrada daquele direito. E o cliente, às vezes, não entende. Mas, doutor, eu ganhei em primeira instância e segunda instância foi retirado. Então, em primeira instância, como é que pode, doutor? Como é que eu não ganhei? Eu tive essa prova, juntamos. E é cada vez mais exigido do consumidor provas que, às vezes, ele não tem condição de apresentar. Isso tudo impacta nesse dano moral. E quem sai ganhando com isso, Milena? As empresas. As empresas, elas acabam sabendo que aquele tipo de dano moral, R$ 2.000 é a média de condenação, já joga para prejuízo. E surfam na onda do mau atendimento. E surfam na onda do mau atendimento. Porque para eles, assim, a quantidade e o volume de contratos adquiridos dia após dia é mais vantajoso do que o enfrentamento judicial, porque muitas vezes ele... A gente passa a ser um número apenas, né? Um número apenas. E a reprimenda do judiciário não é a contento. E eu entendo com isso que o papel constitucional e a função social do judiciário fica aquém do que deveria, Milena. Sim. Porque se o judiciário, que é a última instância, não combate, entende? O impacto social disso é muito grande. Não é só para o advogado, para o alvará do advogado. O advogado representa uma voz. Aquele valor ali daquela condenação, daquele dano moral, menino, muitas vezes representou a morte de alguém que não teve num plano de saúde, teve uma prestação mensal reajustada no valor que ela não podia pagar, uma negativa de procedimento de plano de saúde, uma pessoa que passou a vida toda com o nome preservado e que muitas vezes de forma infundada tem seu nome negativado. Ou seja, você tem ali, você está falando de pessoas, é preciso humanizar o judiciário. É preciso que o judiciário entenda que aquele processo ali pode ser mais um para aquele cartório, para aquele juiz, para aquela vara, mas às vezes é o processo da vida de alguém. Entende? Esse, para mim, é o grande ponto. Estamos falando no final de relações, de laços humanos, Milena. Não podemos banalizar as questões sociais. Então, esse é o ponto que nós lutamos, porque o dano moral diz respeito à dignidade do cidadão. Agora, no universo onde o senhor disse, né, há pouco sobre o copiou-colou, sobre essa falta de individualidade, né, de cada processo,
É um caminho longo, então, para a gente reverter. O que é que o senhor imagina que deve acontecer para que a gente tenha uma diminuição de casos como esse, da questão dos danos morais e de tantos outros que a gente já falou aqui, que vamos falar ainda, como, por exemplo, a tratativa com o advogado, né? A violação das prerrogativas, que é uma outra temática que eu também queria saber como é que está no juizado. Então, assim, como eu te disse, é um trabalho de conscientização. Nós temos buscado mesas redondas, nós temos buscado a realização de workshops com os magistrados, um diálogo, por exemplo, tivemos diálogo ano passado com todas as turmas recursais a respeito, por exemplo, dessa questão das sustentações orais. Então, assim, nós também buscamos, quando identificamos uma determinada vara com um valor ínfimo, nós buscamos conversar com o magistrado e mostrar para ele que, por exemplo, menina, se ele valorizar o dano moral, o interesse das empresas, por exemplo, uma condenação em primeira instância de 7, 8 mil reais, 6 mil reais, isso motivaria as empresas a trazerem propostas de acordo mais interessantes para as mesas de audiência. E isso impactaria o quê? No contingente de processos. Claro. Porque o acordo seria feito logo na fonte, ali, no início do processo. E aquele processo não se tornaria mais um processo. Estaria feito um acordo ali naquele caso. E isso também impactaria também nos recursos. Porque as sentenças com danos morais mais próximos das turmas, o que acontece? A pessoa, não vou recorrer, eu acho que se eu recorrer aqui vai demorar um tempo, então vou ficar com esse dano moral, melhor que ficar com esse dano moral. E outra coisa, sentindo no bolso, né, pagando um valor cheio, digamos assim, Sim. As empresas vão prezar por oferecer um serviço de melhor qualidade, ter a individualidade no atendimento, né, cuidar melhor dessa prestação de serviço, e aí é um ciclo, né, que precisa ser desenvolvido. Exatamente. E com relação aos advogados, a quebra de prerrogativas, qual o problema que a gente tem hoje ali nos juizados? É importante dizer que nós estamos sozinhos nessa luta contra as prerrogativas. A Comissão de Prerrogativas, liderada pelo meu querido amigo Victor Gurgel, também é bastante atuante e trabalha conosco, nós trabalhamos com eles. Então, assim, é importante garantir a prerrogativa do advogado, porque isto impacta também diretamente o cidadão. Se um advogado é calado, é sufocado, isso é o recurso daquele cliente, daquele cidadão que não é ouvido. E nós não podemos nos acostumar com isso, não podemos normalizar isso. O que acontece? Em novembro do ano passado, as decisões monocráticas, que é um instituto processual, que eu não vou entrar aqui no tecnicismo, são decisões que... porque o processo, quando ele vai para a turma, ele é julgado por 3 juízes. Um relator, que pega o processo, analisa o processo e profere um voto. Então, essa decisão monocrática é um instituto que visa acelerar isso. O juiz, entendendo que existe aquela matéria já foi discutida, que já tem um entendimento consolidado, ele profere uma decisão, prolata uma decisão. Essa decisão, muitas vezes, não respeita algumas questões aí. Ela tem sido feita também a toque de caixa. Ela, muitas vezes, não tem um fundamento já consolidado. Muitas vezes as decisões não têm nada a ver, que eles colocam como fundamento, com o processo. Às vezes há um pedido de sustentação oral feito pelo advogado e ele é surpreendido com a decisão e ele é impedido de exercer o seu direito, sua prerrogativa mais básica, que nós temos 2, a nossa caneta e a nossa fala. Né? São os instrumentos, as ferramentas de trabalho de um advogado. Então, assim, e principalmente a fala. Então, isso tem sido sufocado. Nós, como comissão, tivemos uma série de reuniões, como eu disse, com as turmas recursais, cada uma das turmas, das 6 turmas recursais, buscando reverter esse quadro, mostrando para os juízes a importância da sustentação, a impossibilidade de violação das prerrogativas. E continuamos, fizemos ofícios sugerindo um projeto de alteração da Resolução 02 de 2021, que é o regimento interno dos juizados. São bons ouvintes? Estão colocando em prática? São bons ouvintes, nos receberam muito bem, isso é preciso ser dito, isso aí não tenho o que dizer, sempre trataram cordialmente a comissão. Mas dos resultados práticos, né? Mas chegamos ao ponto de interpor, de ajuizar um PCA, que é um procedimento de controle administrativo, junto ao próprio CNJ. Ótimo. Tivemos uma decisão liminar que não nos foi favorável,
Faz parte do juizado eficaz, que é o que a comissão está à frente? Exatamente. É. O projeto de juizado eficaz, então, assim, só para terminar essa questão do CNJ, e está pendente de julgamento do mérito da ação. Certo. Entende? Fora isso, temos buscado reuniões com o próprio presidente, com o regedor, com a COGE, para melhorar e para viabilizar um fluxo ideal que garanta a sustentação pelo advogado. Então, partindo para essa questão do projeto de juizado eficaz, ele é um projeto que guarda-chuva, que tem diversos subprojetos dentro dele, que tratam o quê? Da questão das decisões fundamentadas, aprimoramento profissional através de cursos promovidos pela própria comissão, a questão do dano moral não é mero aborrecimento, a questão de estrutura, a questão de estrutura dos juizados, né? Aquilo que a gente pode utilizar, atendimento, etc., da prerrogativa e da execução. Então, assim, são 6 temas que compõem o projeto de juizado eficaz para que, como o próprio nome diz, o juizado passe a ser eficaz, ou seja, o cidadão garanta a devolutiva necessária do judiciário. E aí, desses temas, vocês vão fazendo diversas ações, tendo esse contato, né, com a equipe do juizado, proporcionando capacitação, curso, palestra, visita e blitz. E blitz, exatamente. E essas blitz? Acho que essa blitz aí tem mais resultado. Como é que funciona? A blitz, ela é a captação, os advogados todos os dias nos municiam com determinados problemas e determinadas unidades. E nós buscamos catalogar esses problemas e fazemos uma visita a essas unidades judiciárias, aos cartórios, aos juízes, seja aquele problema que for, seja um problema de atendimento, seja um problema de um juiz que não está disponibilizando uma agenda, seja um problema de audiências, de pauta de audiências muito longa, enfim, fazemos essas visitas e acho que é, inclusive, uma marca registrada da nossa comissão, buscar atuar em loco. São 3 blitz ao longo do ano, inclusive a última do ano é sobre alvarás, para garantir ao advogado e à advogada, à advocacia, às vezes um final de ano mais confortável, que aquele alvará seja efetivamente expedido, e atuamos na prática para buscar o melhor sempre para a advocacia. É uma fiscalização mesmo, essa blitz, em loco. Eles não gostam muito desse nome não, inclusive até falaram, mas a gente trata como uma obrigação da OAB de buscar o melhor sempre para o advogado. O papel da comissão. Doutor Rod, a gente já está nos minutos finais, então eu queria deixar esse espaço, né, para o senhor falar um pouco mais da comissão, das ações da comissão e até um convite mesmo, né, para que os advogados se aproximem mais mesmo, né, das comissões. É um papel ativo, é uma porta que está ali sempre aberta. E eu falo que a classe ela tem que estar sempre unida, né, nos mais diversos temas. Milena, isso é muito importante. Nós promovemos uma série de eventos ao longo do ano. Pedimos sempre para que os advogados engajem também, nos sigam nas redes sociais, @OABJuizados-BA é a nossa comissão. Queria deixar, inclusive, um abraço a todos os membros e membras que compõem a comissão, porque trabalham incessantemente, não cansam nem descansam. Final de semana, buscando sempre o melhor, informar a classe, promovendo esses eventos, cursos, palestras, mesas redondas. E assim, pedimos que os advogados estejam conosco nessa luta, não é uma luta fácil e unidos seremos sempre mais fortes. E dizer também, por fim, que o juizado, que pese os problemas, ainda é o melhor meio, é o melhor canal de solução dos conflitos. Por mais difícil que seja, estaremos buscando para que ele seja ainda melhor e mais eficaz ao cidadão. Muito bom, estava aqui olhando, viu, gente, o Instagram. Vou reforçar aqui para vocês, OAB Juizados BA. Tem muito conteúdo, né? Muitas alertas, comunicados importantes, alguns vídeos também do Dr. Rod explicando outras temáticas, né? Falando aqui sobre as ações da comissão. Fica esse convite para você também que está aí nos dando o privilégio da audiência visitar a rede social Juizados, OAB Juizados BA, tem o OAB Bahia e tem o nosso, né? @TVAlba, que já fica esse convite aí para sua interação, sugestão de pauta, de entrevistados aqui no programa. É muito bacana. Agora é legal que é tudo dinâmico, né? A gente conta muito com a participação das pessoas na construção da temática. Isso. E aqui no OAB na TV também é desse jeito. Dr. Rod, quero agradecer sua disponibilidade em vir aqui, conversar com a gente, trazer o seu conhecimento, né? E também informar o pessoal que está em casa. Menina, eu que agradeço o espaço. Muito obrigado pela entrevista de sempre, maravilhosa, sempre as perguntas pontuais, e a gente está aqui para isso mesmo, né? Para poder esclarecer ao cidadão, ao advogado
e estaremos à disposição, sempre que você chamar. Muito bem, perguntas e pautas, aí eu deixo o mérito para o nosso querido Dalmi, que é o nosso produtor, que faz parte aí da produção aqui do programa, e aproveito a oportunidade para mandar um abraço especial, né, para toda a equipe da OAB. Aí tem o Hermes, né, tem a presidência e a Cris, a Dani, que faz acontecer o programa, essa parceria aqui com a nossa TV Alba e tantas outras ações que são importantíssimas, seja ali nas comissões, na própria sede, de forma digital, a ESA e tantas outras iniciativas. Né? Hermes, inclusive, é nosso membro honorário. Gostaria de deixar um abraço para ele também aqui, a Cínzia Barreto também, que nos ajuda na ESA, a nossa presidente Daniela Borges, que está ali conosco em todas as blitz, sempre chegando junto. E é isso, menina. Obrigado. Que bom, é junto que a gente fica mais forte, gente. E nós da TV Alba também queremos vocês, juntinhos com a gente. Até semana que vem com mais conteúdo e informação aqui no nosso OAB na TV. Tchau, tchau.